Rede 7, transmissão em AAC Plus 24 horas via internet, áudio em alta definição. Rede 7, transmitindo esperança para o mundo. Continue na conexão. Dentro de instantes, Rede 7 ao vivo, sempre com uma programação especial. Atenção para o top de 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rede 7. Estamos ao vivo para você. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. A partir de agora, na sua Rede 7 Brasil, estamos todos juntos na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa de hoje, dia 27 de outubro, 10 horas e 1 minuto, está entrando no ar aqui o seu programa na Sala da Terapeuta ao vivaço, aqui do Rio Grande do Sul e na cidade de Caxias do Sul. Hoje, nas terças-feiras à noite, nós temos dobradinha de programa gaúcho. Acabou de terminar o programa Gospel Hits, que é transmitido pelo estúdio de Garibaldi, ali com o João Pedro Castro. E agora nós ainda estamos na Serra Gaúcha, só que na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a terra da uva. Então sejam todos muito bem-vindos, seja você muito bem-vindo à minha sala de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, por isso vai se chegando, aumenta o som aí. Hoje tem música boa, assunto bom, para que nós possamos conversar bastante. Mas antes, deixa eu estender para você então, não só uma boa noite, mas que você tenha hoje a partir de agora, uma boa semana. Nós já estamos finalizando a nossa terça-feira e nós estamos então entrando ao vivo para hoje conversarmos sobre um assunto muito, muito importante. Inclusive, quero parabenizar a reflexão feita pelo João Pedro Castro agora há pouco no programa Gospel Hits. Disseste uma frase, meu amigo João Pedro, que eu até anotei aqui, que as coisas acontecem no tempo certo para que sejam uma bênção. Que frase legal, interessante, para que nós possamos assumir uma forma diferente de vermos a vida e as coisas à nossa volta. Afinal de contas, esse é o objetivo aqui da Sala da Terapeuta, é proporcionar para você mais qualidade de vida. Enquanto você vai chegando aí para o nosso programa de hoje, agora 10 horas e 3 minutos, você vai ouvir Quando Jesus Estendeu Sua Mão, pelo que é cantado pelo grupo Kemuel. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou as minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão
agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu não era ninguém, mas Ele me resgatou. Quando Ele estendeu a sua mão, Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, glorificamos, exaltamos, Senhor, pelo que é. Glória a Deus. A Rede 7 preparou para você um aplicativo inteiramente inovador e no seu estilo. Juntamos num só lugar os principais ícones para a sua melhor navegação e comodidade. Tudo para o seu Android. Acesse a loja de seu smartphone agora mesmo, pesquise Rede 7 Brasil e baixe inteiramente de graça. Rede 7, dia a dia, inovando para você. Voltamos. Que música gostosa essa que ouvimos agora do Kemuel, Quando Jesus Estende a Sua Mão. Essa é uma das grandes bênçãos que eu e você temos, é a certeza de que há um Deus interessado na gente. Você já parou para pensar nisso? Que há um Deus maior do que tudo, maior do que os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores, maior do que tudo aquilo que te prende. Há um Deus grandioso, interessado em você e que não te abandona e que sabe o momento certo de agir na tua vida. E esse Deus é que estende as mãos sobre nós. Que hino lindo, que louvor gostoso, revigorante, nos faz lembrar desse Deus que é tão, mas tão maravilhoso. Por falar nesse Deus que é incrivelmente maravilhoso, o assunto do nosso programa de hoje, ele surgiu num momento muito específico. Não sei se eu já comentei com vocês, mas além de ser terapeuta, além de atender no consultório, eu faço palestras tanto na minha cidade quanto fora dela, tanto no meu estado quanto fora dele. E algumas semanas atrás, me foi pedido um assunto muito específico para uma palestra. Foi pedido que eu falasse sobre como nós podemos superar a crise, mas queria que fosse apenas por uma perspectiva, pelo olhar cristão. E eu meditei muito e pesquisei muito para fazer esse assunto dessa palestra. E eu fiquei impressionada o quanto a Bíblia é cheia de recursos para que você consiga transpor todas as barreiras que te prendem, para que você consiga transpor tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te impede de ser feliz.
Eu fiquei impressionada ao perceber o quanto Deus inspirou os homens sábios para que escrevessem na sua palavra coisas importantíssimas e que nós, como os filhos de Deus, como seres humanos, devemos pesquisar e aprender com esse Deus que é tão fantástico. E esse assunto foi tão impactante para mim, inclusive até comentei um pedacinho dele na quinta-feira passada no programa Gospel Hits, porque toda quinta-feira no Gospel Hits, às 21h30, eu tenho uma participação no programa Gospel Hits. Até comentei um pouquinho sobre esse assunto, porque a mim foi algo muito impactante. Então hoje nós vamos estudar juntos o que a Bíblia prepara pra gente. Será que Deus ele dá pra gente instrumentos na Bíblia para me fortalecer no meio das minhas dificuldades? Será que Deus ele me dá dicas e passos do que eu devo fazer em meio aos meus problemas para que eu consiga transpor essas dificuldades? Então hoje este será o nosso assunto. Então vai ser muito legal se você pegar a sua Bíblia para você acompanhar o programa de hoje, se você pegar um caderno para você anotar todos os versos bíblicos que eu vou trazer para você hoje, para a gente refletir juntos sobre esse assunto que é de extrema importância. Então se prepara, porque hoje eu quero mostrar para você que realmente há um Deus que estende as suas mãos sobre nós, e há um Deus sim interessado no seu bem-estar, há um Deus sim interessado que você seja feliz, e há um Deus sim interessado na sua saúde emocional. Então o programa de hoje está muito bom, foi feito com muito carinho, com muita oração e reflexão para que esse assunto pudesse chegar a tantas pessoas e dessa forma transformar muitas e muitas vidas. Então agora, enquanto você pega a sua Bíblia, pega um papel, pega uma caneta, você vai ouvir um lindo louvor que na verdade lembra a nossa infância. É uma mistura, um mix de várias músicas do antigo Integração Júnior. E aí você vai ouvir aqui vários hinos gostosos para lembrar um momento tão importante da sua vida. Então fica ligadinho e depois do louvor de agora nós retornamos com esse assunto. 1, 2, 3, abre teu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso contar até 1000, mas Cristo é o número. Uma luz deste mundo eu sou. Pois Ele quem me fez, eu agradeço ao Pai de todo meu coração, e hoje eu quero lhe dedicar todo
o Santo Espírito, então proclamarão que Jesus Cristo em breve virá. Crianças assim, erguendo a sua voz, e jovens cristãos se encherão de poder. Despertarão grande admiração, falando com ardor que Jesus vai voltar. Crianças assim, pequenas são, e jovens cristãos se encherão de poder. Despertarão grande admiração, falando que Jesus vai voltar. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Estamos de volta, agora 10 horas e 17 minutos, no nosso programa de hoje, Na Sala da Terapeuta. Você acabou de ouvir um hino lindo, que é um pedacinho de várias músicas de um antigo grupo chamado Integração Júnior. Essas músicas fizeram parte da minha infância. Talvez você que ouviu agora tenha relembrado também um momento gostoso da sua infância. E é muito bom a gente poder recuperar, né, essas memórias sempre tão gostosas. Mas antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero te perguntar: tu já segue a Rede 7 no Instagram? Tu já se conectou com a gente? Tu já tens acompanhado sobre os assuntos, as postagens que tem lá? Tu já baixou o aplicativo da Rede 7 no teu celular? Se você não fez essas coisas ainda, faça, que tem um conteúdo muito importante preparado para você. Você sabe que todas as pessoas que trabalham aqui na Rede 7, todos os locutores, eles trabalham para que você tenha qualidade de vida, para que você fique melhor, para que você se aproxime de Deus, para que você tenha mais saúde. E eu falo para você isso porque esse é o meu objetivo e creio que seja o objetivo dos meus colegas também. Inclusive, já recebi recadinhos de pessoas falando sobre os programas que eles já ouviram, que já participaram. Inclusive, acabei de receber aqui no meu celular uma informação de que o programa da semana passada sobre procrastinação já começaram a colocar as dicas em prática, já começaram a conseguir dar a volta em algumas situações que sempre eram deixadas para o amanhã. Então fica a dica aí, se você por acaso não ouviu o programa sobre procrastinação ou todos os outros que nós já falamos, você pode entrar na rede7.com, entrar na aba podcasts e ali você vai encontrar todos os programas, todos os locutores, e você pode entrar lá onde diz Na Sala da Terapeuta e você vai encontrar todos os outros programas que nós já fizemos aqui. Ok? E você pode aproveitar, ouvir e ouvir e ouvir várias vezes até que você aprenda coisas novas e consiga colocar em prática na sua vida. Quero aproveitar esse momento também para mandar um grande abraço para a minha família, para os meus pais e irmãos aqui em Caxias do Sul, para minha avó, que é fã do programa, acompanha todas as terças-feiras na Rede 7, também acompanha o Gospel Hits com o João Pedro Castro, diariamente, que é antes do meu programa. E também quero aproveitar nesse momento para mandar um abraço pro meu amigo Laírton, também aqui de Caxias do Sul. Acabei de receber aqui no celular isso aqui no WhatsApp, que ele está ligadinho no programa de hoje. Então um grande abraço, amigo Laírton, que bom que você está ligadinho no programa de hoje, na Sala da Terapeuta, aqui na rede7.com. Muito bem, pessoal, acredito que já tenha dado tempo de você pegar aí a sua Bíblia,
você já tenha conseguido certamente pegar aí uma caneta, algo para você anotar, porque hoje nós vamos conversar sobre o assunto que eu falei para vocês antes. Como que a Bíblia ajuda você a se posicionar, a entender essa questão de superação de momentos difíceis? O que Deus fala pra gente? De que maneira Deus ele instrumentaliza você para que você consiga enfrentar todas as suas dificuldades e que você seja assim um vitorioso? Deus ele quer sim que seus filhos sejam vitoriosos. Inclusive uma coisa importante, a Bíblia é um livro que ela sempre incentiva você a enfrentar, nunca fugir, mas enfrentar as dificuldades. Mas antes, eu quero conversar contigo sobre um verso bíblico que está no livro de Isaías, capítulo 43, verso 2, que a mim, ele falou muito ao meu coração. Muitas vezes, quando a gente pensa em crises, em dificuldades, em problemas, nós acabamos esperando muitas vezes ouvir, palavras do tipo, não, determinada coisa que você está achando que vai acontecer, não vai. Então, muitas vezes as pessoas, gente, é dito para as crianças, para os adolescentes, enfim, não, vai dar tudo certo. Só que muitas vezes não é ensinado as pessoas a superarem as crises. Muitas vezes não é ensinado as pessoas a passarem pelos problemas e as dificuldades. E eu vejo, como estudante da Bíblia e também como alguém que trabalha com inteligência emocional e enfrentamento de crises, eu vejo a importância de você sim ter um olhar positivo, você sim ser um otimista, mas você também entender que exige-se de você que você aprenda a enfrentar a crise. É muito importante, claro, que você seja otimista, que você tenha um olhar positivo sobre a situação, isso vai fazer diferença? Com certeza vai. Mas você precisa de verdade entender que existem coisas que você faz e que você precisa fazer para que no seu dia a dia você consiga suportar e enfrentar muitas das dificuldades. Essas dificuldades podem ser na família, pode ser no trabalho, podem ser emocionais, enfim. É importante que você entenda que no meio das dificuldades, elas vêm, como eu já falei para vocês algumas vezes, nós enfrentamos crises, nós passamos por problemas, nós não passamos pela vida ilesos, sem nenhuma crise, sem nenhuma dificuldade. Se você neste momento está passando por uma crise, se você neste momento está passando por uma dificuldade, não se assuste, isso faz parte da vida. Se você neste momento talvez está sentindo que, mas Fran, tá tudo errado aqui comigo, parece que nada dá certo. Calma lá, porque isso faz parte da vida. Nós enfrentamos e superamos crises a todo momento. Como eu falei para vocês, lá em Isaías 43, verso 2, fala assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que coisa fantástica. Interessante que a primeira palavra do verso não é se passares pelas águas, mas é quando. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Muitas vezes nós temos a ideia que é se passarmos, mas a palavra de Deus, de um Deus que não erra, de um Deus que sabe todas as coisas, está mostrando a realidade pra gente. Não é se passarmos pelas dificuldades, é quando passarmos pelas dificuldades, quando passarmos pelo fogo, quando passarmos pela água, quando passarmos pelo problema financeiro, quando passarmos pelo problema no relacionamento, quando passarmos por uma crise pessoal, Deus estará conosco. Então, esse verso me ensina a mim duas coisas muito importantes. A primeira delas você já fica claro, né? Eu já meio que expliquei. As crises, as dificuldades, elas fazem parte do nosso dia a dia. Elas fazem parte, elas estão ali, presentes. Alguns momentos da vida mais, outros momentos da vida menos, outros momentos quase nada, mas elas estão ali. Mas ao mesmo tempo, esse verso me mostra que no meio da crise, no meio do problema,
no meio da dificuldade, existem maneiras que eu posso me instrumentalizar para lidar com essa crise, para lidar com essa dificuldade, para lidar com esse problema. E aqui eu quero abrir um parêntese para você, destacando a importância de você fazer terapia. A terapia, ela desenvolve um papel fundamental na sua vida, que é proporcionar autoconhecimento. É proporcionar que você se conheça, que você se entenda. É trazer muitas coisas que estão lá no teu inconsciente para o consciente. Desta forma você conseguir optar, você conseguir escolher, você começar a mandar e não mais essas questões do inconsciente mandar. Semana passada, quando nós falamos sobre procrastinação, eu falei mais ou menos dentro dessa perspectiva. Então é importante que você entenda que nestes momentos de dificuldade, sim, vença muitas vezes talvez o seu próprio preconceito e vá procurar um profissional que possa ajudar você. A terapia, ela proporciona que você, ao expor aquilo que te gera essa dificuldade, faz com que você entenda quais são as raízes. Poxa, por que quando tal pessoa me fala tal coisa, eu me sinto tão ofendido? Ou por que quando as pessoas reagem comigo de tal forma, eu me sinto tão ofendido? Ou então, por que eu não consigo fazer de forma excelente determinada tarefa? Por que tudo que eu começo, eu não termino? Por que eu não consigo manter os meus casamentos? Por que eu não consigo educar meus filhos? Enfim, é importante que você entenda que ao dialogar sobre essas questões, ao você falar sobre esses assuntos, ao você visitar o passado e entender de onde eles vieram, onde estão as raízes, isso faz com que você consiga instrumentos para lidar com as tuas dificuldades. Eu falo isso para você porque este é o meu trabalho e eu tenho visto o quanto é verdade o que eu estou falando para ti. As pessoas que vão ao meu consultório, as pessoas que eu atendo de maneira online, é muito importante perceber que por meio desse diálogo que acontece, muitas coisas vão sendo transformadas ao longo desse processo. Então, faça terapia. Isso é muito importante. Se conheça. Entenda por que determinadas coisas te ofendem tanto. Entenda por que determinadas coisas você não consegue fazer. Por que você é tão competente em algumas coisas e parece que tão fraco em outras? Entenda por quê. Às vezes nós alimentamos a falsa ideia de que o tempo é capaz de curar todas as nossas feridas. O tempo, ele não cura todas as nossas feridas. Se nós buscarmos ajuda, buscarmos a Deus, dentro do tempo, as nossas feridas vão sendo curadas, vão sendo saradas. Mas o tempo, pelo tempo, apenas o tempo, ele não tem condição de melhorar, de te ajudar a melhorar. Às vezes nós pensamos que, Fran, mas eu vou esquecer. Será que esquece mesmo? Depois, talvez de muitos anos, alguém te fala alguma coisa e parece que essa pessoa, ou acontece alguma coisa com você, e parece que essa situação aperta justamente num ponto em que você está fragilizado. E muitas pessoas acabam passando, sim, por grandes dificuldades por conta disso. Então é importante que você entenda que no meio da crise você precisa buscar meios, formas de se instrumentalizar para enfrentar ela. Não pense em nenhum momento que cristão não passa por crise. Não passe na sua cabeça em nenhum momento que as pessoas que conhecem a Deus não enfrentam dificuldades. Se você olhar na própria palavra de Deus, você vai ver que o Daniel, ele foi para a cova dos leões, que os amigos do Daniel foram jogados na fornalha e que o José, ele foi para a prisão. Eles passaram por momentos difíceis e enfrentaram crises, mas foram vitoriosos. Conseguiram olhar para além daquela situação, para além do problema. Inclusive, como eu já comentei com vocês em programas anteriores, esta é a sugestão de Salomão. Ele constatou que, ao olhar para as coisas debaixo do sol, essas coisas eram incompletas. Então ele decide propor para a gente um olhar para além do sol. E muitas vezes é o que você precisa fazer. Então, sim, além de acreditar que as coisas vão ficar bem,
Além de acreditar e buscar que as coisas fiquem bem, saiba que tem a sua parte a ser realizada para que as coisas andem bem. Saiba que existe a sua parte a ser feita para que as coisas andem bem, para que as coisas se resolvam. Não pense por um momento que as soluções elas caem no colo da gente. Não pense por um momento que os problemas não virão, que as dificuldades não virão. A própria palavra de Deus nos diz: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Mas ao mesmo tempo nos dá uma esperança de que no meio dessas crises, no meio destes problemas, há solução, há uma saída. E como eu falei para você no começo do programa, você precisa entender que você tem uma parte a desempenhar nisso. Logo, agora nós vamos entrar no nosso intervalo. E quando nós retornarmos, eu quero conversar com você sobre que partes são essas que eu posso fazer, o que a Bíblia fala sobre isso, o que ela está querendo me dizer, com alguns versos bem específicos. Então fica ligadinho aqui na Rede 7, que na volta do intervalo nós continuaremos falando sobre esse assunto que é tão importante para a sua saúde emocional. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer. Conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Oh, oh, Teu silêncio, a tua voz, são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou num sorriso, a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado
basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Quero estar ligado a Ti. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. Na Rede 7 Brasil, a sua semana começa com Frequência Jovem. Eu, João Lucas Castro, vou estar sempre aos domingos tornando a sua tarde ainda mais feliz. Não esqueça do nosso encontro, todos os domingos, à 13h. Rede 7 Brasil, ao seu lado sempre. Oi, eu sou a Raquel Ellen e tenho um encontro marcado com você aqui na Rede 7 Brasil. Um tempo para você sentar e adorar comigo no Adorescente. Um bate-papo profundo e bem atual da Palavra de Deus aplicada ao nosso dia a dia. Adorescente, das 10 da manhã. É a Rede 7, esperança para o mundo. A Rede 7 Brasil tem para você Gospel Hits, o seu encontro comigo, João Pedro Castro. Muita música e interação no mesmo lugar. Fique ligado no Gospel Hits, de segunda a sexta, 9 da noite. E no sábado, a gente começa mais cedo, 8 da noite. Espero a sua companhia, aqui na Rede 7 Brasil. Esperança para o mundo. Nas tardes de domingo, temos para você o programa 7. Sua semana começando com perfeição. Eu, Sávio Martinez, e você na mesma conexão. Todos os domingos, 4 da tarde, é o nosso encontro. Programa 7, em perfeição com você. Sabe aquele louvor que faz parte da sua história? És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Aquela antiga canção que reaviva mais ainda a comunhão com Deus? A Rede 7 tem para você. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Escolheu-me, faz libertação. E vale a pena lembrar. Afinal, recordar é viver. Todas as sextas às 10 da noite você tem um encontro comigo, Andresa Nunes. Não vai esquecer. Rede 7, esperança para o mundo. facebook.com/Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga a nossa fanpage. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper,
terapeuta de casal e de família. Estamos de volta no nosso último bloco do programa de hoje, na Sala da Terapeuta. Agora são 10 horas e 41 minutinhos. Como o tempo passa rápido, já faz 41 minutos que nós iniciamos o nosso programa de hoje e nós já estamos, né, nessa última parte, um momento tão importante do programa. Então você que ainda está ligadinho com a gente, fica aí, porque nós temos um pouquinho mais de um conteúdo tão importante para que você possa usufruir, aproveitar e desta forma melhorar a sua vida e sim viver mais feliz. Uma coisa interessante que a Bíblia apresenta para a gente como instrumentos para conseguir lidar com as dificuldades que nós temos, são várias situações em que muitas vezes nós pensamos, né, que são difíceis, e a Bíblia traz para a gente, sim, meios de conseguir lidar com aquilo que nos entristece, com aquilo que não nos faz bem. Há um verso em Eclesiastes, capítulo 7, verso 3, que eu gosto bastante desse verso, onde diz assim, ó: porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. Sim, o verso parece um pouco estranho e ainda interessante, porque antes, nos versos anteriores, o verso 1 e 2 diz pra gente que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há alegria. Na verdade mesmo, nós gostamos de estar onde há alegria, nós gostamos de ficar bem, temos algumas dificuldades de lidar com a tristeza, algumas dificuldades de lidar quando as coisas parecem que não vão muito bem. Só que o ser humano tem um pequeno detalhe. Muitas vezes, quando tudo está bem, se tem a tendência de relaxar, se tem a tendência de não dar mais atenção a tantas coisas que são importantes para que você mantenha continue conseguindo sucesso. Por exemplo, existem muitas pessoas que querem emagrecer, então elas se esforçam, emagrecem um pouco, e o fato de emagrecerem um pouco dá para elas aquela sensação de tá tudo bem, já emagreci, e acabam comendo. E ao comer, acabam recuperando esses quilinhos que haviam sido eliminados. E às vezes esses quilinhos, eles acabam vindo acompanhados de outros quilinhos que nem estavam ali. Então é importante a gente entender que muitas vezes, quando tudo se está bem, ou quando a gente tem a sensação, e muitas vezes é uma falsa sensação de que tudo está bem, nós temos a tendência de relaxar. Quando as pessoas têm a sensação de que o casamento está tudo tranquilo, acabam relaxando, ou seja, não tendo mais tanta atenção em algumas coisas importantes sobre o relacionamento. Quando se tem a impressão de que se tem total controle sobre a educação dos filhos, acaba se deixando algumas coisas para trás que são de extrema importância para que se tenha sucesso. Então, quando a Bíblia fala pra gente que essa tristeza do rosto, ou seja, as nossas dificuldades, elas nos fazem melhores, isso é uma realidade. Quando você enfrenta as suas dificuldades, quando você passa por elas e você as supera, certamente isso te faz melhor, certamente isso faz com que você consiga ficar melhor. E por falar nisso, quero tocar num assunto importante. Aprendam a ensinar os filhos a resolverem os próprios problemas. Aprendam a ensinar os filhos que os erros eles fazem parte, não que eles sejam bons, mas as consequências fazem parte da nossa vida. Não critiquem em excesso os erros dos filhos, mas ensinem-os a aprender com estes erros que eles cometem. Muitas vezes, esses filhos, eles acabam sendo extremamente reprimidos, ou quando erram, são extremamente criticados. E essa atitude não gera em nada condição que esta criança aprenda a aprender com os próprios erros. É muito importante que nós saibamos aprender com os nossos erros. É muito importante que nós saibamos lidar com essas situações. Só que se os pais
não ensinarem os filhos a lidar com esses próprios erros, torna-se bem difícil para essas crianças conseguirem aprender a fazer isso, sendo que essa é uma característica de extrema importância para quem planeja saber lidar com as próprias emoções. Então, fique ligado nessa situação, nessa questão, que ela é bastante importante. Mas é importante também que nós venhamos entender, que eu já falei isso para vocês inúmeras vezes, que nós, Deus, ele não nos estimula a sermos dodóizinhos. Deus não nos estimula a sentarmos na cadeira da vítima. Ele não nos estimula a guardar mágoas, mas é porque essas coisas nos fazem mal. Essas coisas, quando guardadas, elas apodrecem dentro da gente. Mas há um Deus, em uma palavra que é santa, que nos estimula a resolver as coisas que estão nos fazendo mal, a buscar meios de resolver aquilo que não está nos favorecendo, não só na questão dos relacionamentos, não apenas na questão das finanças ou de qualquer outra área, mas também dentro da questão emocional. Eu quero conversar com você aqui alguns pontos que a Bíblia fala pra gente, de situações que a própria Bíblia incentiva você a ir e resolver os possíveis problemas que você esteja enfrentando e de maneira nenhuma que você venha a se entregar. Por exemplo, Isaías 1:18 tem um verso que eu gosto bastante, que lá diz assim: "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã." Muitas vezes as pessoas estão até no relacionamento com Deus parece que não está muito legal. Não sei se você já passou por uma situação assim, mas às vezes se cria essa impressão de que aparentemente Deus não está ouvindo as nossas súplicas, os nossos pedidos de socorro. E Deus está dizendo para você: olha, vem cá, vamos conversar. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Vem aqui, vamos conversar. Expõe aí qual é o teu problema, que eu posso te ajudar. Então esse é um ponto importante, adquira o hábito de arrazoar. Sabe o que é arrazoar? É falar com razão, utilizando a razão. Então fale, vinde, pois, e arrazoemos com Deus, com as pessoas. Aprenda a não guardar essas situações porque elas não te fazem bem. Um outro ponto importante que a Bíblia fala pra gente, Mateus 18:15, diz assim: "Se o teu irmão pecar contra ti, vai e em particular fala com ele. Conversa sobre a falta que ele cometeu. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão." Olha que conselho interessante. Muitas pessoas hoje sofrem por coisas que outras pessoas fizeram para elas. E o conselho de Deus é justamente esse. Se o teu irmão, se alguém fez algo contra você, não fica se fazendo de coitadinho nem de dodóizinho. Vai lá e conversa com ele. Não é para você ir lá conversar para brigar, é para se entender. Vai lá e conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Interessante, vai lá e conversa com ele. Muitas vezes as pessoas falam com os outros, contam para os outros, fazem fofoca. E não é isso que Deus espera. Deus está dizendo: filho, vai lá e resolve, conversa, para que esse problema, possível problema que você esteja passando, que ele seja resolvido e que você consiga viver bem, que você consiga viver melhor. Então nós precisamos aprender a desenvolver esse hábito de falarmos sobre aquilo que não tem nos feito bem, de resolvermos essa situação. Então não guarde as coisas, não pense você que o caminho mais adequado é você guardar e dessa forma que as coisas irão se resolver. Porque não é assim que as coisas funcionam. E aí, nós podemos também lembrar de Filipenses 4:6, que diz assim: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." Muitas vezes nós andamos ansiosos, você tem andado ansioso no teu dia a dia, ansioso na tua vida. E o conselho de Deus, não apenas em Filipenses, mas em outros momentos na Bíblia, você também encontra Deus falando: olha, não fiquem ansiosos, não andeis ansiosos, se acalmem, tenham a completa noção de que há um Deus no controle de tudo.
Há um Deus que sabe das nossas necessidades, há um Deus que sabe de tudo. Então não andeis ansiosos, se preparem, se previnam para enfrentar as situações difíceis, mas não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tenham paz em vossos corações. Deus aconselha você a viver bem, Deus aconselha você a dar estes passos importantes. É importante que você saiba que os conselhos que Ele dá é para que você viva mais, para que você seja mais feliz, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você experimente melhor, mais e melhor a cada dia esse presente que vem das mãos de Deus. Ele que é o grande autor da vida. Ele que todos os dias dá para você a oportunidade de um novo dia de vida. Todos os dias Ele dá para você a oportunidade de novas escolhas, a oportunidade de fazer diferente, de viver diferente, de ser melhor, de ser diferente. Todos os dias, um Deus que é tão amoroso, tão grandioso e tão interessado em você, Ele dá para você a oportunidade de você viver. Ele estende para você a oportunidade de você fazer as suas escolhas, de você aproveitar aquele dia, aproveitar a companhia dele, aproveitar os teus relacionamentos. Então, saiba que esse Deus tão grandioso, Ele é o autor da vida. Ele dá para você esse presente todos os dias. Então, aproveite a cada dia. Coloque em prática os conselhos dele, afinal de contas, ele sabe o que é melhor para que você fique bem. Coloque em prática os conselhos dele e eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito mais feliz. Agora você vai ouvir um lindo louvor do Vocal Livre, Autor da Vida. Na volta, quando finalizar esse hino, nós vamos orar e então encerraremos o nosso programa. Fica ligadinho que logo, logo estaremos encerrando o programa de hoje. Passa o tempo, passam horas, gira mundo, vira história, folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem, permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, dói no peito a gente chora, mas consola sem demora. Coisa alguma vez, se não para o bem daquele que ama. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua e o final será feliz, Passa o tempo,
seja o que for, com Deus eu sigo. Deus conhece onde, sabe como te levar. Já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela. A escolha é sua e o final será feliz. Muito bem, voltamos e eu convido você nesse momento a orar comigo. Grande Deus, nosso Pai, nosso grande autor da vida. Obrigada, Senhor, porque na Tua Palavra existem recursos suficientes para que nós possamos viver e vivermos com qualidade de vida. Obrigada, Senhor, porque deste a nós essa palavra tão grandiosa. Obrigada, Senhor, porque nela podemos aprender sobre tudo o que precisamos para que de fato possamos viver bem. Senhor Deus, Tu conhece o coração de cada pessoa que está orando comigo neste momento. O Senhor sabe de cada necessidade, porque nenhuma lágrima é vertida sem que o Senhor saiba. Ninguém, Senhor, fica triste sem que o Senhor perceba. Os Teus olhos estão sobre nós e nós cremos nisso. Obrigada, Senhor, por nos lembrar que mesmo em momentos difíceis, em momentos de crises, nós podemos sim lutar e podemos sim ser fortes, porque o Senhor é conosco. Obrigada, Senhor, por ser conosco e ao mesmo tempo nos ensinar o que podemos fazer. Obrigada, Senhor, por não nos deixar sós em meio às dificuldades. Obrigada, Senhor, porque estás sempre conosco, estendendo as Tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque és um Deus disposto e pronto a nos salvar e nos dar uma nova vida, quando muitas vezes não vemos mais solução. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que a Tua Palavra é um caminho seguro, onde podemos recorrer e nela buscar tudo aquilo que precisamos para que possamos viver bem. Te agradecemos por estas bênçãos, por Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso programa e esperamos você em nosso próximo encontro, aqui na Sala da Terapeuta.